Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre juros compostos. Então, quero que vocês acompanhem aqui na tela sobre o que nós vamos fazer. Vejam, nós vamos trabalhar desde o início até chegar na fórmula de juros compostos. E para fazer isso, eu vou trabalhar com um exemplo e eu quero que vocês prestem muita atenção no enunciado, que eu vou apenas falar e fazer algumas anotações, eu não vou escrever aqui na tela, por dificuldades tecnológicas. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, que você tem muita grana sobrando e você emprestou, vou colocar de azul aqui, fica melhor. Você emprestou R$ 1.000 para um amigo seu, que estava na bad, né? Precisando de um dinheiro. E você falou o seguinte para o seu amigo: olha, você vai me pagar daqui 3 anos. Você tem 3 anos, para fazer o pagamento. Só que eu vou cobrar uma taxa por mês de 10%. Quanto que você vai pagar no final para esse seu amigo? Então, olha só, vamos repetir. Você emprestou R$ 1.000 para um amigo seu. Você falou, olha, fulaninho de tal, você vai me terminar de pagar essas contas para mim? Você vai me pagar em 3 anos. E por mês eu vou cobrar uma taxa de juros de 10% ao mês. A pergunta que fica é, qual é o montante, ou seja, qual é o valor que você vai receber no final desses 3 anos? Vamos fazer primeiro passo a passo para a gente entender como que funciona a incidência da taxa de juros dentro do regime de juro composto, que depois no final vai ficar mais claro, a tia Kelly promete. Tá? Então vamos pensar o seguinte, vou escrever de vermelhinho aqui, primeiro ano. Bom, vocês que já me seguem sabem que a minha letra é horrível, né? Tanto no quadro em sala de aula, agora vocês imaginam aqui no mundo virtual. Bom, no primeiro ano, você tem o seguinte, o seu dinheiro que você emprestou. Gente, vamos arrumar aqui, ó. Essa taxa não é ao mês, é uma taxa ao ano, senão a gente não pode fazer a conta. Vamos por partes, tá? Então, recapitulando, que não vai dar para editar direito. Você emprestou milão para um amigo seu para ele te pagar no final de 3 anos e a taxa de 10% ao ano. Arruma aí no caderno, pelo amor de Jesus Cristo. Então, no final do primeiro ano, você tem R$ 1.000, aí o cara vai te pagar 10%. Só para ficar claro, gente, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, tá? Então, vou colocar esse valor aqui. 10% de quem? É 10% do valor inicial. Então, esse zero corta com esse aqui, esse corta com esse, sobrou 1 vezes 100. 1 vezes 100 eu tenho 1.000 mais 100. Então, no final do primeiro ano, você tem 1.100, beleza? Vamos para o segundo período, ou seja, o segundo ano. No segundo ano, agora que vem o pulo do gato do regime de juros compostos. A taxa vai incidir sempre em cima do valor atual. Quem é o seu valor atual hoje? O seu valor atual é esse aqui, ó, valor atual, que vai para o segundo ano. Então, eu vou colocá-lo aqui, ó, 1.100 mais 10% novamente, só que é 10% de quem, galera? 10% de 1.100, que é o seu atual valor. Beleza? Então, o que faremos aqui? Vamos dar uma cancelada nesses monte de zero para facilitar a nossa vida. Esse corta com esse, sobrou o quê? 10 vezes 11. Então, nós temos que fazer 1.100 mais 110. Se eu faço essa soma, eu tenho 1.210. Então, agora esse é o seu novo valor atual. No terceiro período, ou terceiro ano, o que você tem agora? Você tem agora 1.210 que vai receber a taxa. Então, 1.210
que é o valor que você tinha, mais 10% que você vai ganhar ao longo desse ano. Então, você tem 10 sobre 100 vezes quanto, galera? Vezes 1.210. Então, agora, pega aqui, corta, corta e corta esse com esse. Sobrou o quê? Sobrou 1.210 mais 121. Então, se eu fizer essa soma dá 1.331. Isso significa dizer que no final de 3 anos, qual é o montante? O montante, pessoal, é esse valor final aqui. Então, o que eu tenho para dizer que é muito importante dentro de regime de juros compostos, tomar água, né? Você tem que a taxa que o enunciado te deu tem que sempre incidir sobre o seu valor atual. O meu valor atual no início do primeiro ano era 1.000, que é o valor que eu emprestei. Como passou um ano e incidiu 10% em cima desse 1.000, no final de um ano eu recebi 1.100. A próxima taxa não vai incidir em cima de R$ 1.000 mais, porque se fosse assim, nós estaríamos no regime de juros simples e nós estamos no regime de juros compostos, que é o regime que tem um fermento poderoso para fazer o seu dinheiro crescer. Então, o próximo período, a taxa vai incidir sobre 1.100. Aí, no final do segundo ano, eu tinha os 1.100, mais o tanto, mais a gordurinha que eu ganhei pela taxa de juros, virou 1.210. 1.210 agora é o meu novo valor atual. E é em cima deste valor que a taxa de juros vai incidir. Portanto, no final, eu tenho R$ 1.331. Beleza? Agora, para a gente finalizar essa primeira etapa de teoria de juros compostos, eu queria falar algumas coisas com vocês, retomarem uns conceitos importantes. É como se fosse um glossário da matemática financeira. O primeiro deles é o que a gente chama de I. I, pessoal, anotem aí no caderno, é a taxa de juros. É um valor em percentual. Por exemplo, eu tenho aqui 5% ao mês. Posso ter 11% ao ano. Posso ter também 12% ao bimestre. Posso ter uma taxa ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre, tá? E assim vai. Outra coisa importante é a famosa letrinha C. C significa capital. Capital é o dinheiro que você tem agora. Por exemplo, se você emprestou R$ 1.000 para o seu amigo, esses R$ 1.000 representam o capital. Em alguns livros aparece com a letrinha de PV. PV ou VP. VP em português, que significa valor presente, e PV em inglês, meu inglês é péssimo, mas é algo parecido com present value, ok? Então, é o capital que você tem agora. Outro item extremamente importante é o que a gente chama de M. E M significa montante. Montante. Ele pode aparecer, ele vai aparecer para nós com a letrinha M, mas ele também tem um outro nome que aparece como FV ou VF. VF em português, valor futuro, e FV in English, future value, tá? Uma coisa assim. Quem usa aquelas calculadoras financeiras, a HP 12C, não vai ter C de capital e M de montante. Vai ter PV e FV, tá bom? E o montante significa o quê? O montante é o nosso capital mais uma letrinha que nós vamos conversar agora, que é o J. O J, pessoal, J significa juros, em din-din, cascalho, notas, dinheiro, ao vivo, concreto. Então, é juros. É o quanto seu dinheiro cresceu desde o início da aplicação
até o final. Por exemplo, se nós voltarmos aqui no caso do empréstimo, nós temos que o M deu 1.331, o capital era R$ 1.000. Como que eu faço para descobrir o montante? Ora, o montante é o seu capital, que é 1.000, mais os juros. Quanto que cresceu daqui para cá? Não cresceu R$ 331? 331, tá? E você vai chegar no valor final. E essa fórmula você pode brincar com ela. Como assim, professora? Você pode isolar as variáveis que você julgar necessário. Por exemplo, eu quero descobrir os juros, mas a fórmula, se eu passar o capital para cá, ó, vai ficar montante menos capital igual a J. Descobrir os juros, beleza? E falta uma variável só aí, pessoal, que é o tempo, que é dado por N, que é o tempo de aplicação. E em alguns livros ele aparece com a letra T, tá? Que fica mais intuitivo. Mas em geral é comum utilizar N para representar o tempo. Por exemplo, nesse exemplinho simples que você emprestou por 3 anos o dinheiro para o seu amigo, o seu N é 3. Mas tem um detalhe importante: a taxa tem que estar sempre no mesmo período do tempo. Lembra que no começo do vídeo eu errei, eu escrevi 10% ao mês? Eu falei, opa, vamos arrumar isso aí, porque o período está em anos? A taxa tem que estar no mesmo período de empréstimo ou de financiamento. Se a taxa estiver em tempos diferentes, nós teremos que fazer uma conversão. Mas conversão é assunto para a nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Espero que essa ideia principal aí tenha ficado claro. No próximo vídeo eu vou explicar como nós vamos chegar na fórmula do montante, e tenham bem em mente esse exemplo, porque nós vamos continuar deste exemplo para deduzirmos a nossa fórmula de montante dos juros compostos. Belezinha? Vamos agora ver se a gente consegue chegar juntos naquela fórmula famosa do montante de matemática financeira. Bom, vamos pensar o seguinte. No exemplo que você emprestou dinheiro para o seu colega, você tinha o quê? Você tinha um capital, e depois nós tínhamos, vou representar só o primeiro ano para vocês entenderem. No primeiro período aqui. Nós tínhamos o capital de 1.000 mais 10% desses 1.000, que dava o montante, tá? Que ficou 1.000 mais R$ 100. Veja, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho capital. Nestes dois, eu tenho taxa vezes capital. E depois do igual, o que eu tenho aqui? Eu tenho capital mais os juros, certo? Com base nessa estrutura, vamos pensar aqui comigo. Então, no final do primeiro ano, vamos pensar de maneira algébrica, sem números agora, só com letrinhas. Afinal, queremos chegar numa fórmula. Então, nós temos que no início, vou colocar aqui início, juros e montante, ó. Vou fazer uma tabela aqui, ó, com início, juros e... Eita, acho que vai ficar apertado aqui. Espera aí. Vamos apagar. Se eu mudar o tamanho da borracha, depois eu não encontro o tamanho da letra certinha, né? Algum canal, alguma empresa podia patrocinar, né? Tia Kelly não tem nem 500 inscritos, já que é patrocínio, né? É uma forgada. Início, juros e montante. Montante vai ocupar bastante espaço. Montante. E a letra feia, né? Então, no início eu tinha capital, os juros é dado por I vezes C, e o meu montante aqui, meu M, vai ser o C mais I vezes C. Bom, para ficar mais bonito,
eu posso colocar o C em evidência e fazer aqui, vai dar C dividido por C, 1, I vezes C dividido por C, sobrou I. Agora, no segundo período, quem vai ser o meu capital inicial, meu valor atual? O meu valor atual vai ser C vezes 1 mais I. E os juros agora vai incidir em cima deste valor. Então, os juros vai ficar como? Ó, vou até colocar aqui. Vai ser a taxa vezes o meu valor atual, que é C, 1 mais I. Quem vai ser o meu montante? Ó, vou fazer mais para cá que vai ficar apertado aqui. Meu montante. Meu montante era o meu valor atual, C, 1 mais I, mais quem? Mais os juros, mais I vezes C, 1 mais I. Bom, posso colocar alguém em evidência aqui, não posso? Posso. Quem que está em evidência aqui, galera? C1 mais I e C1 mais I. Se eu colocar este valor em evidência, vai ficar assim, ó, deixá-lo de vermelho. C1 mais I, e aí vai multiplicar quem? Esse primeiro termo aqui, dividido por C1 mais I, deu 1. Mais todo este termo dividido por C1 mais I, sobrou quem? I. Olha só onde chegamos. E 1 mais I vezes 1 mais I, eu posso juntar, não posso? 1 mais I elevado ao quadrado. Genial. Vamos para o terceiro. O terceiro ano, vou ter que fazer espremidinho, porque senão vai aparecer na webcam ali, não vai dar para ver. Quem que é meu valor atual agora? Meu valor atual é C1 mais I ao quadrado. E os juros? Será dado por I vezes o meu valor atual, que é C1 mais I ao quadrado. O montante, por questões de espaço, farei aqui embaixo, tá? O montante do terceiro período. Montante do terceiro período. Quem vai ser? O que é o montante? Não é pegar o meu valor atual mais os juros? Então, ó, C1 mais I ao quadrado mais I vezes C1 mais I ao quadrado. Veja, M vai ser quem? Quem que eu posso colocar em evidência aqui novamente, galera? Posso colocar C1 mais I ao quadrado em evidência. Não é este termo que aparece nos dois? Então, o primeiro termo dividido por ele vai dar 1 e o segundo vai dar I. No fim das contas, temos que C1 mais I elevado a quanto? A terceira. Qual que é a conclusão que eu chego aqui? Se no primeiro mês o meu montante era dado por C vezes 1 mais I, no segundo mês ele é dado por C vezes 1 mais I ao quadrado, no terceiro mês ele é dado por C vezes 1 mais I ao cubo, como que eu posso escrever isso de maneira generalista, ou seja, para um tempo qualquer? Então, vamos escrever aqui, ó, que é a fórmula do MC composto, M, montante, vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao N, elevado ao tempo. Se eu quero R$1.000, 10% ao ano em 5 anos, eu tenho agora a fórmula que engloba tudo aqui, ó. Beleza? Apenas utilizando a fórmula. M igual a C vezes 1 mais I elevado a N. É assim que a gente chega na fórmula de montante para regime de juros compostos. Beleza, pessoal? Bom, esse foi mais um vídeo teórico. Agora, no próximo, eu vou fazer um vídeo resolvendo um exercício com vocês, para que vocês consigam resolver os exercícios do nosso material sozinhos e depois a gente volta aqui para discutir mais sobre isso. Beleza? Bons estudos e até a próxima!